Vem cá, você sabia que por trás de toda a indústria que funciona legalmente, existe um profissional ambiental responsável por garantir que tudo esteja em conformidade com as leis ambientais? E que esse profissional sou eu, pode ser você? Hoje eu vou te mostrar nessa aula, é uma aula mesmo, o passo a passo que um gestor ambiental faz dentro das indústrias. Se você pensa em trabalhar com essa consultoria, com esse setor da consultoria ambiental, então fique até o final, porque essa aula vai esclarecer muito a sua profissão. Oi, eu sou a Paula Guarnieri, eu sou engenheira química e atuo na consultoria ambiental para indústrias. Eu tenho o principal foco e que eu vou falar dele mais no final dessa aula. Então, eu vou trazer esse vídeo como uma aula mesmo, em que vou trazer ela em capítulos, em tópicos, para que a gente possa não se embananar e que você consiga aí montar um fluxograma para sua própria consultoria ambiental ou até mesmo para você aí, gestor de indústria que queira reestruturar o seu setor. Bom, o capítulo 1 é sobre a gestão dos resíduos líquidos, a estação de tratamento de efluentes líquidos. Ela vai muito além da operação. Bom, uma estação de tratamento de efluentes líquidos, ela não é o coração da gestão ambiental, mas é praticamente, porque é ali que você tem que ter muitos detalhes, porque você vai estar tendo um alto volume de contaminação e que precisa ter o tratamento adequado para a destinação adequada. Então, o que é esperado que um gestor ambiental neste ponto avalie? Ele ajude no acompanhamento dos indicadores ambientais, que são os parâmetros de lançamento do efluente tratado, a verificação do funcionamento de equipamentos, que tipo de estação de tratamento tem, se está tendo eficiência, não está tendo eficiência, o que pode ser melhorado. Tem que refazer o redimensionamento para apostar aí em qual é o item que precisa ser revisado e até mesmo melhorado. Essa é uma análise crítica que os relatórios, o consultor ambiental vai apresentar em forma de relatórios e até mesmo como boletins técnicos. E aqui vai a dica para os consultores ambientais. Nós como consultores, a gente trabalha como auditoria interna. Então, você tem que ter esse olhar de auditoria interna. O que um órgão ambiental iria vir ver? Se eu fosse do órgão ambiental, o que não está legal, o que não está conforme, o que está conforme. Então, isso ajuda a indústria a ter a clareza e se antecipar das fiscalizações, dos erros que podem vir cometer e manter sempre o licenciamento e as obrigações em dia. Por exemplo, você pegou um cliente e esse cliente estão batendo cabeça de que a eficiência da estação de tratamento em itens de DBO, da demanda química de oxigênio, ela não está legal, ela não está atingindo o máximo desejado, que vamos aí colocar 80% de eficiência. O que você vai conseguir avaliar? Pensando em que o sistema precisa ter um sistema de aeração para redução de nitrogênio, fósforo, etc., um sistema de tratamento está operando a 50% da sua eficiência e, consequentemente, afetando a DBO. Você pode evitar fazer com um diagnóstico detalhado, você vai poder evitar uma multa de dezenas de milhares de reais para esse cliente só realizando muitas vezes um ajuste fino operacional. Então, o consultor ambiental nessa etapa dos resíduos líquidos, ele é muito importante. Precisa ter a clareza de todos os pontos da estação do seu cliente, desde o efluente bruto até a saída final. Qual é o fluxograma, o dimensionamento dos equipamentos, quais são os equipamentos existentes, quais são os gargalos, os bypass, para que seja possível fazer todo esse levantamento e que quando aconteça alguma coisa aí, estrague algum equipamento, que isso pode acontecer, vocês já tenham em mente no
avaliação o que tenha que ser executado para que aí não se altere a eficiência da estação de tratamento, bem como não comprometa toda a documentação necessária. Capítulo 2. Resíduos sólidos, PGRS e MTR. São documentos superativos. Aqui a tarefa do gestor ambiental é na elaboração e na atualização do plano de gerenciamento dos resíduos sólidos. E como ele vai acontecer? Você precisa fazer todo o diagnóstico, então fazer todo o levantamento junto à indústria, junto ao empreendimento, dos resíduos sólidos que são gerados, para onde eles precisam ir, para quais são os fornecedores, quais são os destinadores. E, consequentemente, você precisa fazer o acompanhamento do registro do MTR, que é o Manifesto de Transporte de Resíduos. De acordo com o resíduo gerado, precisa ter esse documento em mãos para que o transporte aconteça de forma legal, para que você tenha a rastreabilidade desse resíduo. Vamos pegar um exemplo real. Imagine que o empreendimento, na sua estação de tratamento de esgoto, tem um flotador físico-químico. Nesse flotador físico-químico vai gerar nessa etapa um acúmulo de uma pasta, que é o resíduo sólido. E esse resíduo sólido ele precisa ser destinado adequadamente, ele não pode ser descartado no solo assim. Então, o que acontece? Vou destinar para um aterro sanitário licenciado. Mas para que ocorra esse transporte, eu preciso ter esse manifesto de transporte de resíduos, em que vai ter do gerador, do transportador e do destinador. Compreende? Então, o gestor ambiental tem a tarefa assídua de fazer todo o compilamento do plano de gerenciamento e o monitoramento dos MTRs. E uma muito importante, muitos erros nos licenciamentos começam aqui, com resíduos mal dimensionados, mal declarados, sem rastreabilidade, que pode ocorrer multas ambientais na hora de você mesmo fazer a própria renovação da licença. O terceiro capítulo é o planos e programas ambientais. Aqui, esses planos e programas ambientais, eles são muito importantes na gestão ambiental industrial, porque levam em consideração as etapas de operação. Então, programas de educação ambiental vai desde vocês fazerem treinamento com os operadores. Você precisa treinar o operador operador de caldeira, operador dos resíduos líquidos, operador dos resíduos sólidos, os próprios funcionários da indústria, do administrativo, né? Porque vai ter o programa e o monitoramento. Então, precisa-se ter esse compilado de documentação, esse levantamento interno, para que a execução lá fora seja bem executada. Então, a função do consultor nessa etapa é primordial para que tudo aconteça conforme precisa acontecer. Etapa 1, etapa 2, etapa 3. Vou trazer aqui elaboração de documentos conforme as legislações ambientais, realizar os treinamentos com a equipe interna sobre cada programa e registrar e acompanhar esses indicadores de desempenho ambiental. E eu já vou trazer aqui um tópico, que esse é um tópico também muito importante. Porque pode acontecer assim, que lá aquele do capítulo 1, que é dos resíduos líquidos, vai ter o operador ele vai ser dedicado, ele vai conseguir operar a estação, já vai ter todo, já sabe, conhece a estação de tratamento de cabo a rabo e não precisa da sua ajuda. Ok, mas você precisa lembrar que as empresas, elas não sabem transformar as exigências ambientais em ações práticas. Ou seja, aí entra como o gestor ambiental é importante, porque ele vai fazer toda a tradução desse técnico operacional dos planos de gerenciamento para a operação, da operação para os planos de gerenciamento. É um ciclo em que a empresa precisa ter a clareza de que a documentação ela casa com a operação, bem como a operação casa com a documentação.
Então, você também, como consultor ambiental, precisa estar atento de quando ocorrer alterações, tanto na operação quanto na teoria, elas precisam se conversar e serem atualizadas. O quarto capítulo que eu trago é um capítulo mais leve, é um capítulo mais tranquilo, em que você vai poder auxiliá-los na questão de treinamentos. O treinamento aqui é muito importante. Como eu já disse, muitas vezes o operador, ele é show, ele conhece tudo, ele faz como tem que ser feito, mas os treinamentos são importantes para reiterar tudo que precisa, tudo que é o certo a ser executado. E sabe por que também é muito importante, mesmo todo mundo já está afinado, ter esses treinamentos? Porque você vai conseguir promover a cultura de responsabilidade ambiental que a indústria tem. Mas não esqueça de sempre fazer uma linguagem formal, uma linguagem acessível, exemplos do próprio dia a dia do setor, para que todo mundo consiga fixar a atividade, consiga fixar as práticas, e que muitas vezes, se você falar palavras técnicas, eles nem vão saber o que você está falando. E pega essa dica valiosa, ela é muito valiosa mesmo. Um funcionário treinado, ele gera menos erros. Menos erros significa menos riscos de infração, mas nunca é excesso. Vocês precisam fazer esses treinamentos e até mesmo gerenciar os planos de ação e deixá-los à vista do colaborador. O capítulo 5 é o coelhinho da Páscoa, que é a partir daí que você pode entrar no seu cliente, que são as condicionantes ambientais da licença e a própria licença ambiental. Você vai ter o cliente a partir desse tópico, porque os tópicos anteriores, eles nem vão saber que precisa ter todo esse gerenciamento se você não tiver por aí. Então você vai entrar no cliente, você vai fazer sua prospecção, muitas vezes pelo esse item do capítulo 5, condicionantes e licenças ambientais. Porque o que um gestor ambiental ele precisa? Ele vai precisar controlar as condicionantes das licenças ambientais, os prazos, atender todos os tópicos da operação, além de preparar a empresa para as renovações e para as fiscalizações que podem haver no futuro. E aí, como você vai gerenciar tudo isso? Pensa assim, na licença ambiental vem tópicos. Esses tópicos é que você vai trabalhar com a indústria. Então, você vai realizar cronogramas de atividade, você vai fazer aquela documentação do capítulo anterior, você vai reunir documentos comprobatórios, relatórios. Caso a empresa ainda não tenha, é a partir daí que você vai começar a fazer a geração e a implementação deles, além de criar novos relatórios técnicos explicando as ações que foram feitas e as que estão sendo executadas. Então, reitero que aqui nessa etapa é a etapa em que você vai mostrar que você é essencial à indústria. Pegue esse gancho de autoridade. Você se torna essencial para a indústria muitas vezes só por ter entregado um relatório que evita o embargo. Muitas vezes isso acontece. Então, esse capítulo 5, é muito importante para que você consiga até mesmo apresentar aí para o seu novo cliente a importância de manter as condicionantes ambientais em dia e, consequentemente, todos os outros itens do capítulo. E por fim, o capítulo 6, e não menos importante, o próprio licenciamento ambiental. Aqui é o começo de tudo. E aí, quais são as etapas que o consultor ambiental pode estar apoiando a indústria? No levantamento de informações e documentação, elaboração dos memoriais descritivos e de cálculos, os croquis, os fluxogramas, respostas ao ofício, atualizações de pareceres. Então, tem uma gama de documentação que o consultor ambiental, ele auxilia no começo de tudo. Licenciamento ambiental, você pode estar perguntando que indústria que precisa de um licenciamento ambiental.
quase todas. Você vai pegar o KNAI da sua indústria e vai pesquisar pelo código de atividade, tá? O código de atividade ele vai ter lá por beneficiamento, por fabricação, tá? E aí é a partir daí que você vai conseguir fazer toda a descrição dos documentos. O licenciamento, eles de estado para estado ou município, eles exigem alguns tipos de documentações burocráticas, mais aí de papelada, de administrativa, bem como papelada que realmente impacta na parte da gestão ambiental. Então, você vai ser o meio para conseguir todos esses documentos e até mesmo auxiliá-los em algum documento mais específico. Aqui vai um insight muito estratégico, tá? Muitas indústrias pequenas não têm um setor ambiental, então você pode ser o responsável técnico fixo com visitas periódicas e auxiliá-lo em todos esses capítulos aí que a gente conversou nessa aula. E isso vai, além de te gerar uma renda recorrente estável, vai também dar menos dor de cabeça para essas pequenas empresas que não sabem nem como fazer o gerenciamento desses resíduos. É bastante coisa, não é legal? Eu fico fascinada de como nós temos trabalho para executar numa indústria. É licenciamento, é condicionantes ambientais, é auxílio nas documentações, na parte das operações, em novas ideias. Então é tudo isso que um gestor ambiental nas indústrias ele pode estar trabalhando. Então, se você quer trabalhar com consultoria ambiental para indústrias, agora você já sabe o caminho. Não esquece de curtir esse vídeo e até o próximo.